Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a decisão de Roberto Firmino, alvo de propostas de clubes brasileiros. Ele já se decidiu sobre o que fazer nessa janela de transferências. Preciso te atualizar também sobre Breno Bidon. Será que o meio-campista corintiano volta do Sul-Americano depois de fazer sucesso com a camisa da seleção sub-20? Tem ainda mais uma saída no São Paulo, reclamações do pai do Gerson em relação ao Flamengo, demissão no Atlético Mineiro, o futuro de Rony. Falo também sobre a Tuesta, negociado, péssima negociação do Palmeiras. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e Neymar, agora com 103 imóveis somente na Baixada Santista. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola, casa de apostas esportivas aprovada pelo governo. Quero deixar minha sugestão, são duas apostas para essa sexta-feira. Primeira delas, uma aposta internacional com 4 jogos. Dependo da vitória do Al Nassr, da vitória do Al Ahly, da vitória do Bayern de Munique e do Rayo Vallecano. Todos os times jogando em casa e bastante favoritos. Se esses 4 resultados se confirmarem, meus R$ 100 se transformam em R$ 275. Tem também Campeonato Paulista com a minha Portuguesa dentro de campo. A Lusa recebe no Pacaembu às 20h30 a Inter de Limeira. Estou indo na vitória da Portuguesa, colocando R$ 50 para voltarem R$ 102. Para você fazer sua fezinha na Betano é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Alejandro, centroavante que fez sucesso no Vitória na temporada passada, mas voltou ao Red Bull Bragantino e tem treinado à parte. Nas últimas horas, muita gente especulando que o Alejandro poderia voltar para o Vitória ou jogar no Bahia. A última informação que eu tenho é de que o Alejandro recebeu uma proposta muito ruim do Vitória e o Bahia nem chegou a formalizar interesses. Quem mais se aproximou de contratá-lo foi o CSKA da Rússia, que chegou a sugerir 6 milhões de dólares. Já o Fortaleza anunciará até esse sábado mais 2 patrocínios, um no omoplata, o outro na barra frontal da camisa. O Lion vai ter em 2025 sua camisa mais valiosa de toda a história, incluindo patrocinadores. Já Jorge Sampaoli, desempregado, está curtindo suas férias forçadas no Rio de Janeiro. Nessa quinta-feira ele foi flagrado na praia da Barra da Tijuca ao lado dos filhos. Vale a lembrança de que, por opção do Sampaoli, ele decidiu morar no Brasil, tem uma casa no Rio de Janeiro e uma casa em Angra dos Reis. Já Pablo Verratti, de contrato renovado no Vasco, não sairá do clube, mas antes disso, o nome dele foi sugerido ao Palmeiras. O Abel Ferreira estudou, analisou, avaliou e entendeu que o Verratti acrescentaria pouco na comparação com o Flaco Lopes. Para mim, um enorme equívoco. O Verratti é muito mais jogador. Preciso te contar também que o Fluminense anunciou a renovação de contrato de Germán Cano. O artilheiro do tricolor fica pelo menos até dezembro de 2026. Já o Sport Recife negocia com Sérgio Oliveira, meio-campista que jogou durante bastante tempo no Porto. Que eu escutei de uma pessoa do esporte é o seguinte, abre aspas, fizemos proposta e estamos aguardando a resposta. Situação parecida em relação a Bakayoko. É importante dizer que o Bakayoko, que já jogou no Chelsea, chegou a aceitar a oferta do esporte, mas o Leão ainda não conseguiu um acordo com o clube com quem Bakayoko tem direitos econômicos presos. A saideira do giro de notícias, o Botafogo está emprestando Matheus Nascimento para o Los Angeles Galaxy. O atacante, hoje com 20 anos de idade e que custa R$ 500 mil por mês no Botafogo, nunca conseguiu explodir com a camisa do Alvinegro. Bora falar agora sobre Neymar, que não vai mais precisar de helicóptero para chegar para os treinos no Santos. Vale contar que o Neymar estava morando em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, até por isso se fazia valer de um helicóptero, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, pelo menos R$ 7 mil por dia, apenas com combustíveis. E essas viagens de helicóptero estão descartadas, porque o Neymar acaba de adquirir uma casa que vai custar mais de R$ 30 milhões na cidade de Santos. Ele comprou essa casa num condomínio fechado no Morro Santa Terezinha, no Canal 1. Esse local é avaliado como o local das casas mais caras da cidade de Santos. E você, antes de pensar que o Neymar não tinha casa para morar ou estava sem teto no litoral, você está enganado. Com essa casa ele chega a 103 imóveis
somente na Baixada Santista, estou falando de Santos, Guarujá e Praia Grande, 103 imóveis, que só reforçam o fato de o Neymar ser o jogador brasileiro em atividade com a maior fortuna estimada. O patrimônio dele gira na casa dos 5 bilhões de reais. Estou para dizer para vocês que nenhum jogador brasileiro, mesmo entre os aposentados, como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, entre outros, tem tanto dinheiro quanto o Neymar. Passagem pela Arábia Saudita foi super importante para aumentar e engordar seu patrimônio. Ele ganhava 1,5 milhão de reais por dia vestindo a camisa do Al Hilal, ainda que não conseguisse jogar por causa da série de lesões. Só para completar o noticiário do Santos e do Neymar, a tendência é que o Neymar ganhe mais alguns minutos contra o Novo Horizontino nesse domingo em Novo Horizonte. E a presença do Neymar alterou todos os planos do Peixe. O Santos, que cogitou viajar de ônibus até Novo Horizonte, vai em avião fretado. O hotel onde o Santos também ficará terá todo um andar reservado apenas para os jogadores, tudo por causa da segurança do craque. Preciso te falar agora sobre o Palmeiras com um péssimo negócio. O Palmeiras acaba de rasgar 21 milhões de reais. É que Atuesta será jogador do Orlando City sem qualquer custo. A confirmação foi feita por uma pessoa envolvida nas tratativas que me assegurou que a compra feita pelo Orlando City foi uma compra não onerosa, ou seja, sem dinheiro. O Palmeiras fica só com um percentual de uma venda futura, torcendo para que o Atuesta se valorize por lá, seja negociado e o Verdão possa arrecadar alguma coisa. O Atuesta havia sido comprado em 2021 do próprio futebol dos Estados Unidos, na oportunidade por 21 milhões de reais. Nunca deu certo com a camisa do Palmeiras, chegou a ser emprestado para o próprio futebol da Major League Soccer e agora sai de graça. Foi a opção que o Palmeiras encontrou diante da falta de perspectiva de utilizá-lo por aqui e de negociá-lo com qualquer dinheiro. Mais um péssimo negócio feito por Leila Pereira e Anderson Barros, que foram responsáveis por várias contratações equivocadas. Vou citar algumas: lateral esquerdo Jorge, que custava 1 milhão de reais por mês e praticamente não conseguiu jogar pelo Verdão. Navarro, centroavante, que saiu do Botafogo, foi contratado pelo Palmeiras e também não vingou com a camisa alviverde. Flaco Lopes, que hoje é reserva, custou quase 70 milhões de reais, estou incluindo também os impostos, lista de erros bastante grande. Só para completar o noticiário alviverde, contar que o Palmeiras descarta o interesse em Rollheiser. Nessa quinta-feira, o jornal A Bola chegou a contar que o Verdão era o favorito para desbancar Botafogo e Santos e contratar o meio atacante argentino do Benfica. Segundo o Verdão, não há negociações a saideira em relação ao Palmeiras. Empate 1-1 contra o Corinthians na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena rendeu muitas reclamações do técnico Abel Ferreira. Tudo contra a arbitragem. É que o Palmeiras, que empatava com o Corinthians em 1-1 até o finalzinho, viu o Estevão desperdiçar um pênalti. O Hugo pegou. Só que nesse lance, enquanto o Estevão se preparava para cobrar, houve a invasão de jogadores do Corinthians. O Abel entende que o árbitro de vídeo deveria ter participado e mandado voltar o lance. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Rony, que voltou a ser alvo do Atlético Mineiro e do Santos. A novela Rony parece não ter fim. Importante contar que o Galo fez uma sondagem ao longo da semana para dirigentes. O Galo fez uma sondagem durante a semana para os representantes do atleta. A ideia era entender as condições. Houve uma mudança importante em relação à primeira tentativa do Galo. O Atlético havia tentado contratar o Rony algumas semanas atrás, quando da transferência do Paulinho. Só que na oportunidade, o Palmeiras queria 12 milhões de dólares para negociar o Rony. Agora, a pedida do Palmeiras é de 6 milhões de dólares, ficou bem mais acessível. A dificuldade tem sido em fechar com o Rony, que ganha 1 milhão e 50 mil reais por mês no Palmeiras e está exigindo 1 milhão e 500 mil. O Atlético não fez proposta oficial, quis entender as condições e vai estudar alternativas para eventualmente fazer essa proposta. O Santos é outro que voltou a negociar com o Rony, especialmente depois do desacerto com Rollheiser, só que também o Santos tem esbarrado nessa pedida de 1,5 milhão de reais. Só para completar, em relação ao Galo, preciso falar da demissão de Erasmo Damiani. Gerente das categorias de base desde 2021, foi dispensado nessa quinta-feira por Paulo Brax. Mudanças importantes vão acontecer na base atleticana. Quero contar que o primeiro nome pensado pelo Brax foi de Gustavo Grossi, argentino que fez excelente trabalho no Internacional, melhor, no River Plate, ao lado de Marcelo Gallardo. Esteve no Brasil trabalhando no Internacional. No Colorado ele não foi tão elogiado assim. Mas o Brax conheceu e passou a confiar no trabalho do Grossi no próprio Internacional e telefonou para ele para convidá-lo. Gustavo Grossi lembrou que tem contrato por mais 4 anos na Federação Argentina de Futebol. Por lá ele é o chefão de futebol da AFA
e a multa rescisória é extremamente alta. Gustavo Grossi, que já havia recusado recentemente uma proposta para trabalhar na base do Flamengo. Diante desse cenário, Paulo Brax pediu indicações para o Gustavo Grossi, que sugeriu 2 nomes de brasileiros. O Atlético deve anunciar em breve um novo gerente da base. Preciso falar agora sobre mais uma saída no São Paulo. Pode ser a 17ª somente nesse início de temporada. Santiago Longo, volante argentino de 26 anos de idade, tem grande chance de voltar para o Belgrano. Prensa argentina assegura que as tratativas estão em estágio avançado. E a julgar pela falta de oportunidades do Santilongo, é até natural que de fato ele tenha essa oportunidade de voltar para o clube do coração. Santilongo havia sido contratado em setembro do ano passado, só que desde então só esteve em campo em 5 oportunidades. 3 jogos no ano passado e 2 aparições nesse ano nos times reservas do São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e também contra a Portuguesa. Só para lembrar que ele havia custado $300 mil por esse empréstimo, há uma série de metas que, se batidas, fariam com que o São Paulo desembolsasse mais $200 mil. Com a antecipação da devolução do atleta, o São Paulo se livra do pagamento desses $200 mil e abre mais um pouquinho de espaço na folha salarial. Já havia contado para vocês que mesmo com tantas baixas, o Tricolor segue com um orçamento superior àquele planejado. O São Paulo não pode gastar nessa temporada mais do que está orçado e até esse momento o São Paulo tem uma folha salarial mais alta. Você deve estar se perguntando sobre as 16 saídas anteriores, certo? William Gomes e Moreira foram para o Porto. Cauê Alves, Caio Matheus, Matheus Belém e Pedro Vilhena, que saíram da base, não serão aproveitados no time principal e foram negociados, também deixaram o clube. Rai Ramos, Wellington, Ramal Lewis, Rafinha, Nicão, Michel Araújo, Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Léo Silva e Galo. Hora de falar sobre Breno Bidon. A pergunta que não quer calar para o torcedor do Corinthians é: será que o meio-campista alvinegro que faz sucesso com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 volta? A resposta é sim, até porque as principais ligas na Europa já têm mercados fechados. A janela de inscrição nas principais competições europeias se encerrou em 31 de janeiro. Mas isso não significa que o Breno Bidon ficará por bastante tempo no Corinthians. A boa fase com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 tem gerado ainda mais visibilidade ao atleta. Recentemente o Sporting e o Benfica entraram em contato com representantes do Bidon para entender as condições de um negócio para a metade do ano. O próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, já admitiu que precisa vender um grande atleta no meio do ano para poder colocar as contas em dia, e Yuri Alberto e Breno Bidon hoje são os jogadores mais valiosos. Vale a lembrança de que o volante formado na base tem multa rescisória para o cenário nacional de 370 milhões, a multa para o exterior é de 100 milhões de euros. Mas essa multa só serve como uma segurança. Ninguém imagina que uma negociação possa girar nesses termos. O Corinthians pretende, sonha em negociar o Bidon por 25 milhões de euros, que equivalem a 150 milhões de reais. Só para completar sobre o Corinthians, Hugo Souza, que foi o herói no empate 1-1 contra o Palmeiras, ao defender um pênalti do Estevão, reclamou do comportamento do time. Ele entende que o Corinthians não pode jogar da forma como atuou, passivo, pouco agressivo e aceitando a pressão do adversário. Para completar, o Hugo ainda criticou o Yuri Alberto, expulso depois de 2 cartões amarelos tolos. Primeiro, ao comemorar seu gol, ele chutou a bandeirinha do Palmeiras, a bandeirinha de escanteio, depois simulou uma falta e tomou o segundo cartão amarelo. Para completar, Rodrigo Garro deve ganhar alguns minutos contra o São Bernardo do jogo de domingo na Neoquímica Arena, à volta do meio atacante que se recuperou de uma lesão no joelho. Preciso falar agora sobre o Flamengo, mais especificamente sobre o futuro de Gerson, que virou alvo de muitas especulações, quase todas elas voltadas ao Zenit. O clube russo teria feito uma primeira proposta de 28 milhões de euros, recusada pelo Flamengo, e já sinalizaria com uma outra oferta de 35 milhões de euros. Importante contar que o Zenit desmente qualquer negociação com o Flamengo por Gerson. Por trás dessas notícias, ao que parece, está o pai e empresário do atleta, o Marcão, que concedeu nessa quinta-feira uma entrevista admitindo chateação com a diretoria do Flamengo. Tudo porque, segundo ele, o Gerson e seu pai abriram mão de muito dinheiro quando o Gerson decidiu trocar o Olympique de Marselha pelo Flamengo em 2023. Existia uma promessa de aumento salarial se ele performasse bem. Vou até ler para vocês a declaração do pai do Gerson. Abre aspas, nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro lá na França. E eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Já o Gerson abriu mão de salário, abriu mão de tudo. O Gerson performou, o Gerson está se doando. O Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização chegou? Não chegou. Por trás dessas notícias de Zenit, há uma pressão
forte de bastidor para que o atleta receba um aumento, até porque o Gerson hoje é capitão, é líder, jogador de seleção, mas deve ter apenas o 8º salário no elenco rubro-negro. Até Danilo e Alexandro, recentemente contratados, chegaram ganhando mais do que o jogador. Bora fechar o vídeo para falar sobre o futuro de Roberto Firmino. O atacante brasileiro de 33 anos de idade foi alvo nos últimos dias de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, entre outros, mas decidiu permanecer na Arábia Saudita. Essa decisão tem a ver com a questão financeira. Seu contrato no Al Ahly só se encerra em junho de 2025 e por lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. A fase já não andou tão boa quanto hoje. Hoje ele tem jogado como titular absoluto, tem feito gols, foram 3 gols nos últimos 4 jogos. Só para explicar que nessa temporada, 25 partidas, 9 gols e 5 assistências. Ele até cogitou voltar ao Brasil por agora, mas dependeria de uma rescisão de contrato com o Al Ahly. Algo que não seria fácil, não vai haver tempo hábil até 28 de fevereiro. Dessa maneira, o Firmino optou por ficar pelo menos até a metade do ano, quando vai se sentar à mesa com dirigentes do clube saudita para definir seu futuro. Firmino que seria um alvo do Palmeiras para a disputa do Super Mundial de Clubes, embora tenha a curiosidade dele já ter se declarado torcedor do Corinthians e com vontade de realizar o sonho de infância de jogar no clube do coração. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau!